Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema é o tema que eu faço no segundo dia de cada mês, que é o Pensa Muito em Mim. Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a cianita, e a opção número 2, o coral. Então parem, respirem fundo, vejam qual a peça chama mais a atenção de vocês, qual a peça parece querer falar mais com vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se essa pessoa pensa muito na gente. Opção número 1, cianita. Opção número 2, coral. Sugestões de tema, vocês podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta pessoal somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Deixem também nos comentários de onde vocês falam para eu saber até onde o vídeo está chegando, tá bom, gente? Então vamos lá. Pensa muito em mim? Opção número 1, cianita. Opção número 2, coral. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então, para quem já conseguiu se conectar e escolheu a cianita, pensa muito em mim. Para quem se conectou com a cianita, pensa muito em mim. Para quem se conectou com a cianita, pensa muito em mim. Para quem se conectou com a cianita, pensa muito em mim. Para quem se conectou com a cianita, mostra pra gente. Embaralhado, pensa muito em mim. Para quem se conectou com a cianita. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do diabo. Fala o que, né? Vocês até já sabem ler tarô. O diabo é posse, é obsessão, é ciúmes, é a pessoa presa nessa situação, a pessoa pensando muito a respeito de algo. Provavelmente vocês pensam muito nessa pessoa, porque essa pessoa também pensa muito em vocês. Então vocês ficam ali num cabo de guerra, né? Vocês começam a pensar nessa pessoa, essa pessoa começa a pensar em vocês. Aí vocês param, só que essa pessoa continua pensando. Então ela puxa novamente o pensamento de vocês. Aí ela para, mas vocês continuaram pensando. Aí vocês pensam, ela puxam de novo o pensamento dela. E fica nesse vai e vem o dia inteiro. A energia do diabo, a gente fala, tem muita gente que fala assim, ai que bom, ele está pensando em mim. Não é bom não, gente. Porque a energia do diabo ela é uma energia muito densa, ela é uma energia muito pesada. E ela faz com que as coisas demorem mais a acontecer. Então precisa quebrar essa energia para que as coisas se manifestem com mais rapidez. O que é muito legal para se quebrar isso é Salmo 91. Uma vez ao dia, não importa o horário, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, o horário que vocês quiserem. Mas é muito importante uma constância, tá? Quem não quiser ler, no canal eu tenho um vídeo com o Salmo 91. Pode ouvir o vídeo também, assistir o vídeo também, tá? Mas é muito importante fazer até quebrar essa energia, porque com essa energia dificilmente as coisas têm uma movimentação, tá? Mas com certeza por essa carta pensa muito em vocês. Vamos tentar descobrir de que forma também, né? Pensa muito em mim para quem se conectou com a cianita. Pensa muito em mim para quem se conectou com a cianita. Pensa muito em mim para quem se conectou com a cianita. Pensa muito em mim para quem se conectou com a cianita. Mostra pra gente. Pensa muito em mim para quem se conectou com a cianita. Pensa muito em mim para quem se conectou com a cianita. Mostra pra gente. Pensa muito em mim para quem se conectou com a cianita. Embaralhado. Pensa muito em mim
Para quem se conectou com a cianita, nós temos louco, 2 de espadas, 2 de paus. Nossa, como essa pessoa se auto-sabota, né? 8 de espadas, pajem de copas, dependurado, e a carta do corte é um 7 de paus. Gente, se a pessoa pensa, ela pensa muito em vocês, tá? A gente tem um 2 de espadas, um 8 de espadas, um dependurado. Ela se sente muitas vezes com os pensamentos amarrados nessa situação. Porque o diabo é uma carta da gente pensar obcecadamente diante de algo, a gente se sentindo preso. E o dependurado é como se a gente tivesse amarrado também em alguma coisa, tá? Só que essa pessoa, provavelmente, ela é extremamente imatura, porque a gente começa com a carta do louco. O louco é uma carta de imaturidade e de inconsequência também, né? O louco, ele se joga, ele faz, ele curte, ele acontece, mas o louco, ele não tem ali planos para um futuro. O louco é aquele que acha que o mundo acaba amanhã, então ele tem que fazer tudo hoje. Então o louco, ele se joga, ele vive, ele faz as coisas muito intensamente, mas sem parar e pensar muitas vezes nas consequências da própria atitude dele. É uma carta de intensidade, ela é uma energia muito gostosa, desde que a gente esteja vibrando louco também. Mas quando a gente está buscando algo mais sério, algo mais compromissado, e a pessoa está no louco, quem fica o louco somos nós, né? Porque o louco é uma carta de se jogar, de viver, de curtir, mas sem querer saber o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. A pessoa quer viver muito presente, né? E muitas vezes ela acaba ali colhendo resultados para ela depois que não é o que ela gostaria ou que seria o interessante também para a vida dela. E em seguida a gente tem um 2 de espadas. O 2 de espadas é a carta da autossabotagem, juntamente com o 8 de espadas. Nós temos no tarô 2 cartas que falam de autossabotagem, que são o 2 de espadas e o 8 de espadas. E as 2 cartas estão aqui. Porque essas 2 cartas falam da gente pensar muito numa situação, mas a nossa mente mente. A nossa mente faz com que muitas vezes a gente não veja as coisas como realmente são, a gente não enxergue as coisas com clareza, com objetividade ou com muita verdade. E isso acaba gerando na gente uma grande confusão emocional. Porque o 2 de espadas é uma pessoa que está parada com 2 espadas em frente ao corpo. Espadas é a nossa razão, é a nossa mente. A pessoa está vendada e tem geralmente a imagem da lua no fundo da carta. Ou seja, à medida em que a nossa mente mente, ela faz com que a gente não veja as coisas como realmente são. À medida em que eu não vejo as coisas como realmente são, isso acaba me trazendo uma grande confusão emocional. Por isso que geralmente tem a imagem da lua no fundo da carta. E como a pessoa fica confusa emocionalmente falando, ela não sabe o que fazer. Porque aí a gente vem com um 2 de paus. O 2 de paus geralmente ele é representado por um andarilho que está vindo por uma estrada e ele se depara com uma bifurcação. E nessa bifurcação ele tem que escolher o que fazer, né? Se ele vai pela direita ou vai pela esquerda. Ele sabe que ele não pode ficar parado como um 2 de paus, a gente até usa esse termo, mas não sabe como se posicionar diante da situação, se vai por aqui ou vai por ali. Então a gente percebe que é uma pessoa que está bem perdida também diante das situações, perdida ali diante da vida. E em seguida do 2 de paus eu tenho um 8 de espadas. O 8 de espadas junto com o 2 de espadas, como eu falei, são as cartas da autossabotagem. Porque geralmente o 8 de espadas ele é representado por uma pessoa também vendada. Esse deck é diferente, a pessoa não está vendada, mas ela está com os olhos fechados. Consequentemente, não está enxergando do mesmo jeito, né? Geralmente o 8 de espadas a pessoa está enrolada ou numa corda ou numa corrente ou com um manto muito pesado sobre os ombros. Nessa daqui não, a pessoa está no meio ali das 8 espadas, mas ela está apoiando as mãos como se ela apoiasse numa parede de vidro. Ou seja, ela mesma, a própria mente da pessoa aprisiona ela. A própria mente da pessoa faz com que ela não se movimente. À medida em que ela não enxerga as coisas com claridade, com objetividade, ela fica presa ali muitas vezes em situações. Ela fica amarrada muitas vezes em algumas coisas que ela teria que resolver e, por autossabotagem mesmo, ela acaba se perdendo e não sabendo como fazer isso.
Em seguida desse 8 de espadas eu tenho um pajem de copas. Todo pajem é um mensageiro, todo pajem é um comunicador. Então a gente percebe que existe emoção, que existe sentimento, porque é um pajem de copas, né? Existe até chance de vir mensagem, de vir procura, até uma mensagem um pouco mais carinhosa do que o convencional, muitas vezes. Mas vocês lidam com uma pessoa que é extremamente imatura emocionalmente falando. Porque além de vir o louco, vem o pajem de copas. Ou seja, uma pessoa que no lidar com as emoções, ela se perde. No lidar com as emoções, ela não sabe o que fazer com os próprios sentimentos. Ela se auto-sabota tanto que ela acaba ficando mais perdida que cego em tiroteio. Tá? Então a gente percebe que essa pessoa ela é muito imatura e justamente pela imaturidade e a autossabotagem ela se perde diante de situações. Em seguida a gente tem o dependurado, que é uma carta que fala da gente amarrado, preso a alguma situação, né? Aqui provavelmente é os pensamentos obsessivos que tem com relação a vocês. Mas o dependurado também ele nos dá a oportunidade de olharmos situações por ângulos diferentes. À medida em que a gente muda a forma de olhar uma situação, a gente também pode mudar o que a gente vai colher dessa situação, né? Porque a gente pode mudar a nossa postura. Então o dependurado aqui ele vem com uma certa paradez, mas vem abrindo possibilidade para se olhar a vida de um outro jeito. À medida em que a gente olha a vida por um outro jeito, a gente muda a nossa postura. A gente mudando a nossa postura, a gente colhe resultados diferentes do que a gente está acostumado a colher. Carta do corte, 7 de paus. O que é o 7 de paus? É a carta da reatividade. Essa pessoa ela se segura, ela se controla, ela tenta manter um certo controle das próprias emoções. O 7 de paus é como se a gente tentasse sentir por doses homeopáticas. Cada dia a gente vai se permitindo sentir um pouco. Mas como eu falo, as emoções são como cavalos selvagens, difíceis de controlar. Mais cedo ou mais tarde isso acaba saindo do controle dessa pessoa, tá? Então a gente percebe que existe emoção, que existe sentimento aqui, mas vocês lidam com uma pessoa extremamente imatura e que muitas vezes não sabe lidar com as próprias emoções porque ela acaba se auto-sabotando muito. Mas respondendo a pergunta, pensa muito em mim? Pense e pensa obcecadamente. Vocês devem pensar muito nessa pessoa, porque essa pessoa também puxa muito os pensamentos de vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o coral. Vamos lá? Pensa muito em mim para quem se conectou com o coral. Pensa muito em mim para quem se conectou com o coral. Pensa muito em mim para quem se conectou com o coral. Pensa muito em mim para quem se conectou com o coral. Mostra pra gente. Pensa muito em mim para quem se conectou com o coral. Embaralhado. Pensa muito em mim para quem se conectou com o coral. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a roda da fortuna. A roda da fortuna é uma carta que no sim ou não nos responde afirmativamente. Essa pessoa deve pensar em vocês sim. Eu, por enquanto, não diria que pensa muito. Eu digo que pense. Pensa meio que em ciclos, sabe, gente? É aquele negócio, muitas vezes quando acontece alguma coisa em específico, ela lembra, ou quando passa por uma rua, vem a imagem de vocês de novo na cabeça, ou alguma situação que remete a vocês. Ela deve pensar meio que em ciclos, então, porque a roda gira, né? Então tem horas que ela pensa muito e tem horas que a mente fica mais tranquila. E tem horas que o negócio fica ali mais ou menos neutro, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação, mas que pensa. Pensa muito em mim para quem se conectou com o coral.
pensa muito em mim, para quem se conectou com o coral. Mostra pra gente. Pensa muito em mim, para quem se conectou com o coral. Pensa muito em mim, para quem se conectou com o coral. Pensa muito em mim, para quem se conectou com o coral. Pensa muito em mim, para quem se conectou com o coral. Vamos ver? Embaralhado. Pensa muito em mim, para quem se conectou com o coral. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 10 de ouros, força, rei de espadas, é uma pessoa bem racional, né? Diabo, rei de paus, as de ouros, e a carta do corte é um 8 de paus. Gente, essa pessoa ela pensa em vocês sim. E pensa com muito desejo, muito tesão, muita vontade, mas ela pensa ainda na possibilidade de se ter algo sério aqui, tá? A gente começa o jogo com um 10 de ouros. O 10 de ouros eu falo que é a carta do lar. Por que a carta do lar? Porque existe uma grande diferença entre casa e lar. Casa é o lugar que a gente volta depois do nosso dia de trabalho. Mas lar é o lugar ou a pessoa que quando a gente está junto a gente se sente bem, se sente completo, se sente feliz, se sente realizado. E essa pessoa tem esse bem-estar junto de vocês, tá? Só que ela segura muito as emoções. Ela guarda muito os próprios sentimentos, porque em seguida a gente vem com a carta da força. E a força é uma carta que fala de sentimentos profundos, sentimentos reais, sentimentos ali que já criaram corpo, que já criaram raízes, né? Mas que a gente tenta manter controlado pela razão. A gente tenta manter esses sentimentos sobre o nosso domínio, sobre o nosso controle, né? A gente sempre tenta controlar o que a gente sente. Vocês lidam com uma pessoa que é extremamente prática, extremamente objetiva na maior parte das vezes. Porque o rei de espadas é o rei da razão. Então são pessoas que geralmente tentam ser corretas diante do que eles acreditam ser o correto, mas são pessoas que geralmente tentam agir racionalmente diante das coisas, procuram ser mais práticos, mais objetivos, mais pé no chão, não são pessoas de ficarem idealizando muito as coisas, são pessoas que se baseiam mais na praticidade, tá? Só que essa pessoa tem muito desejo por vocês, tem muito tesão aqui envolvido, porque a gente vem com a carta do diabo. Então pensa assim, e pensa até de uma forma muito erótica aqui também, tá? Porque o diabo, ele fala muito de posse, de obsessão, mas fala muito de desejo, de tesão, de vontade. O diabo é aquela coisa mais carnal, aquela coisa mais de pele, mais de tesão. Não que só exista tesão, existe sentimento também. A força fala de um sentimento forte, mas a parte de desejo, de tesão aqui é muito forte, tanto que ao lado nós temos um rei de paus. E o rei de paus é o rei da paixão, do desejo, da vontade, afinal de contas, é o rei do elemento fogo, né? E o fogo é a paixão, é o desejo, é o tesão. Então essa pessoa ela pensa muito intensamente em vocês também, mas puxando muito para um lado sexual. E em seguida a gente tem um as de ouros. Todo as fala de se começar ou recomeçar uma situação, de iniciar ou reiniciar algo. E o as de ouros é o as da estabilidade, é o as da solidez. A gente abre o jogo com um 10 de ouros e a gente fecha o jogo com um as de ouros. É muito forte aqui que vocês tenham a possibilidade de começar ou recomeçar uma situação de uma forma até mais estruturada, mais séria, até mais oficializada. Tipo, a gente pode começar a namorar, ou a gente estava ali só se paquerando, esse tipo de coisa, pode começar a existir uma aproximação maior, um envolvimento maior aí entre vocês, tá? Então o as de ouros aqui fala que existe grandes chances de vocês, para quem não está tendo nada, ou para quem está separado, de ter uma reaproximação, e quem não tem nada ali de mais concreto, existe a possibilidade de se começar a pensar numa estruturação maior, de começar ali
pensar em assumir efetivamente um relacionamento, tá? E isso não deve demorar. Detalhe muito importante. Carta do corte é um 8 de paus. As flechas do cupido. Paixão, desejo, vontade, intensidade, mas comunicação. Então é muito forte aqui para que a pessoa entre em contato com vocês, que a pessoa mande mensagem, que a pessoa procure de alguma forma, tá? O 8 de paus é a carta mais rápida que nós temos no deck todo. Muitas de vocês podem chegar a receber mensagem até mesmo hoje. E quem está mais afastado, ou quem não está falando, ou está brigado, existe grandes chances aí de vir mensagem, até dessa mensagem resultando uma reaproximação entre vocês. Mas a gente pergunta, pensa muito em mim? Pensa, gente. De formas meio cíclicas, né? São situações ali que lembram muito vocês, então essa pessoa fica com vocês muito na cabeça, mas não diferentemente da primeira opção, mesmo essa daqui tendo o diabo, mas o diabo vem aqui num sentido de se pensar muito na parte sexual, no desejo, na paixão, na intensidade. Aqui, diferentemente da primeira opção, que a pessoa pensava obcecadamente, aqui essa pessoa pensa, mas ela pensa meio que em alguns horários específicos ou em algumas situações recorrentes da vida dela. Mas que pensa bastante em vocês, pensa sim, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo, tá bom? Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter sido útil, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.